Independente se o seu vai ser artigo, se vai ser paper, se vai ser monografia, se vai ser tese, se vai ser dissertação, enfim, independente se é pré-projeto, TCC1, TCC2, o seu trabalho, ele vai ter uma estrutura comum, certo? Que estrutura é essa? São os elementos do trabalho, que são os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, certo? Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Eu escrevi aqui ao contrário, não ficou muito bonitinho, não. Mas acho que dá pra vocês verem. Isso aqui é a estrutura padrão de um trabalho de conclusão de curso, certo? Elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, nessa ordem. Então, o que são esses elementos? São o que vai constituir o seu trabalho e alguns são obrigatórios e outros opcionais, certo? Dentro dos elementos pré-textuais, o que é que eu vou ter? Eu vou falar no geral e depois eu vou falar, tá? Monografia você vai fazer assim, artigo desse jeito, paper desse jeito, tantas páginas, certo? Projeto desse jeito. Então presta atenção. No geral, os elementos pré-textuais, vou falar só alguns, não vou citar todos, tá? Os elementos pré-textuais é a capa, a folha de rosto, os agradecimentos, o resumo. O resumo ele vem em língua portuguesa e também é uma língua estrangeira. Ah, o meu resumo só tem que ser em inglês? Não, não só tem que ser em inglês. Verifica com a substituição, às vezes pode ser em espanhol, certo? É a língua estrangeira que está escrito lá na norma. Mas aí a substituição que vai dizer, pode ser inglês ou espanhol, pode ser só inglês, pode ser só espanhol. Mas tem que vir primeiro em português e depois em língua estrangeira. Então, vem resumo, listas, certo? Então, lista de sigla, lista de tabelas, lista de gráficos, vem nos elementos pré-textuais. Ou seja, é tudo que antecede o seu texto, pré-textual. Que o texto é aquela parte mais densa. Então, listas, sumário e outras coisas aí que eu não falei tudo. Alguns desses elementos não são obrigatórios. Alguns são obrigatórios e outros opcionais. Por exemplo, os agradecimentos. Os agradecimentos são opcionais. Você não precisa agradecer a ninguém no seu trabalho, né? Então, eu tive muita raiva nesse trabalho, não quero agradecer a ninguém. Não sou grata a nada nesse trabalho, não quero agradecer e pronto. Então pronto, você não agradece, você não precisa colocar, você não é obrigado, entendeu? Então, alguns elementos são obrigatórios e outros são opcionais. É importante a gente saber. Ai, professora, as listas, tem que fazer lista de gráfico, tem que fazer lista de figura, tem que fazer lista de tabela. Meu trabalho nem tem, como é que eu vou fazer? Então, se não tem, você não precisa colocar, tá? E outra coisa, é lista. Meu trabalho só tem uma figura. Para que você vai fazer uma lista com uma figura? Então não é uma lista, porque lista são vários elementos enumerados, né? Um abaixo do outro e tal. Isso é uma lista. Então, meu trabalho só tem uma figura. Então não faz lista, né? De figuras, por exemplo. Tá? Então, esses são exemplos de elementos opcionais. Elemento obrigatório. Vai depender do formato do trabalho. Por exemplo, sumário. Sumário é obrigatório, mas é obrigatório na monografia, por exemplo, no pré-projeto. Você já viu artigo científico com sumário? Não. Artigo científico não tem sumário. Esses são os elementos pré-textuais. Você verifica quais são os obrigatórios e os opcionais de acordo com o modelo do seu trabalho. Agora, os elementos textuais. Os elementos textuais são os elementos que vem nessa ordem, tá? Então aqui vai vir, primeiro no seu trabalho vai vir capa, folha de rosto, né? Agradecimentos, resumo, lista, tal. Aí agora começam os elementos textuais. Os elementos textuais só são 3. Eles são a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Esses são os elementos textuais obrigatórios, dependendo também do tipo do trabalho. Porque se for projeto, isso aqui não aparece, certo? Projeto não vem conclusão, pré-projeto, né? Porque você ainda não concluiu. Os elementos textuais, eles são esses 3 aqui, introdução, desenvolvimento e conclusão. Ai, professora, e a metodologia? E os resultados? Vem aonde? O problema de pesquisa? Vem aonde? Olha só. O TCC, o trabalho de conclusão de curso, independente do modelo, ele é como um quebra-cabeças. Ele é formado por várias partes, e dentro dessas partes, então aqui, por exemplo, textual, ele tem várias partezinhas,
introdução, desenvolvimento, conclusão. E dentro dessas partezinhas, ele tem outras partes, tá? Então, por exemplo, aqui no desenvolvimento, eu posso ter a metodologia, o referencial teórico, a metodologia, os resultados de discussões. O que vai depender? Vai depender do modelo que a substituição solicita. Tem alguns trabalhos, eu já corrigi, TCC, por exemplo, principalmente da área de pedagogia, alguns, tá? Não tô dizendo que é todos, tem alguns que eu já corrigi, e da área de direito, esses foram os dois que eu tive mais contato e vi essa formatação. Eles não exigiam aqui nem metodologia, nem resultados e discussões. Exigiam a introdução, o desenvolvimento era para você colocar o referencial teórico e a conclusão normal. Então, o que é que vai variar aí? Depende do que a substituição está exigindo. Se ela não tem um formato, a minha instituição não falou nada, não exige nada. Provavelmente tem. É bom você se informar ou com o orientador, ou com o tutor, ou com a coordenação, ou com o colega da turma passada que já entregou o trabalho, certo? Inclusive, essa é uma dica que eu sempre dou. Conversa com alguém que já entregou o trabalho, ou verifica se no site da instituição tem os trabalhos dos alunos que já se formaram, né? Os trabalhos anteriores. Os elementos textuais, os principais, né? São esses aqui. E dentro deles vem outro. Quando a gente for falar sobre introdução, aqui dentro da introdução é que vai estar o problema de pesquisa, né? A justificativa, dependendo do modelo do trabalho, certo? Então, aqui dentro da introdução tem vários elementos. Então, o TCC é como um quebra-cabeça, formado por várias partes que tudo vai se encaixando, certo? Então, você precisa entender cada parte dessa e como elas se encaixam, porque o que acontece? Às vezes o estudante não entende essa, né, forma geral, que é o trabalho, e só vê o trabalho como um todo. Então, quando você vê ele todo completo, se você ainda não fez, né, você tá vendo um modelo de outra pessoa, você fica meio perdido, porque, ai meu Deus, como é que eu vou fazer esse trabalho todo? Lembra das micrometas? Quando você vê o trabalho completo, você fica apavorado. Agora, quando você vê, eu preciso fazer a introdução. Dentro da introdução, eu preciso fazer isso, isso e isso. Desse jeito. Quando eu terminar, a minha introdução vai estar pronta. Então, você consegue elaborar o seu trabalho e ir encaixando as peças do seu quebra-cabeça. Então, eu falei sobre os elementos pré-textual, textual e o pós-textual, né? Agora, o pós-textual é o que vem após o texto. Quais são eles? As referências, que são obrigatórias. Esse é o elemento obrigatório para qualquer modelo de trabalho. As referências. O glossário, o apêndice, os anexos, tá? Então, que não são obrigatórios. Vai depender do que de como você vai colocar as informações do seu trabalho, tá? Então, esses são os elementos do seu TCC, independente do modelo. Então, vamos lá para a diferença entre eles. O pré-projeto, ou TCC-1, como é chamado, não possui, como eu falei, não possui resultados e discussões, e não vai possuir as conclusões. Mas vai ter capa, folha de rosto, vai ter agradecimento se você quiser, vai ter resumo, vai ter sumário, aí vai ter introdução, vai ter desenvolvimento. Desenvolvimento pode ser referencial teórico, metodologia, não vai ter resultados e discussões. No final vai ter o cronograma para você colocar no seu pré-projeto e depois do cronograma vai ter as referências. Tem que ter as referências. Então, esse vai ser o seu pré-projeto, ou TCC-1. A sua monografia, ou TCC-2, ou TCC final, ou dissertação, ou tese, né? Para quem está em nível de mestrado e doutorado. Vai possuir todos os elementos, todos. O pré-textual, todos. O textual, todos. E o pós-textual, todos. Certo? Que são obrigatórios. Os opcionais, não, tá? E os artigos científicos e os papers. E agora? Então, qual é a diferença primeiro? Artigo científico, ele é um trabalho, a diferença entre artigo e monografia, tá? Artigo científico e monografia. O artigo científico, ele é um trabalho mais reduzido, mais resumido,
certo? Ele vai ser bem mais específico, você precisa ser mais direto. Então, a monografia você pode abordar, né, todo o contexto do seu tema, você tem mais espaço, certo? Para trabalhar o seu tema. O artigo científico ele é mais reduzido, por quê? Ele vai ter um número máximo de páginas, e a gente já vai falar sobre isso, sobre os números de páginas. O artigo científico vai ter um número máximo de páginas e vai ter uma estrutura diferente. E o paper, né? A diferença entre artigo científico e paper. O paper, ele nada mais é do que um artigo resumido. Então, se o artigo científico ele já é um pouco resumido, né, uma estrutura reduzida, o paper ele é ainda mais resumido. Então, eu diria que o paper é um mini artigo científico. Então, como é que vai ser o seu artigo, tá? O seu artigo vai possuir um título, primeiro, né, lá em cima o título, depois o autor, ou os autores, porque um artigo pode ser também mais de uma pessoa, né? Então, vai vir o nome dos autores, depois vai vir o resumo do seu trabalho, normalmente em português e depois em língua estrangeira. Depois, já começa com a introdução. Então, o normal, né, a regra básica e o mais comum é que primeiro vem a introdução. Então, logo depois do resumo, vai fazer o resumo primeiro? Não vai fazer o resumo primeiro, tá? A gente vai falar isso em outras lives. O resumo é a última etapa que a gente faz do trabalho. Não se começa trabalho pelo resumo, pelo amor de Deus. O resumo é o trailer do filme. Depois do resumo vem a introdução no artigo científico, o desenvolvimento, que pode ser, né, referencial teórico, metodologia, resultados e discussões, é o mais comum, certo? E conclusão e depois as referências e encerra o artigo científico, certo? E aí, esse vai ser o formato do seu trabalho, tanto para artigo quanto para paper. O paper é um mini artigo científico, certo? Ele é um artigo ainda mais reduzido. Calma, não vai embora ainda. Se você chegou até aqui e está totalmente perdido ou travado na elaboração do seu TCC e precisa de um guia para te ajudar em todas as etapas do seu trabalho, eu quero te apresentar o meu livro digital, o Guia Prático do TCC Aprovado. Esse guia vai ser o seu GPS e você vai ter acesso a todo o passo a passo para elaborar seu TCC de uma vez por todas, sem complicação. O Guia Prático do TCC Aprovado já ajudou centenas de alunos a serem aprovados no TCC. Para mais informações, clique aqui no link que está na descrição desse vídeo aqui embaixo.